Começa agora mais um programa Escola de Profetas e nós estamos falando sobre fundamentos apostólicos. E o tema de hoje, posicionamento. Então, só para nós lembrarmos, unção é o derramar dos atributos de Deus com um objetivo, um propósito. Depois vem o posicionamento, como é que você vai se posicionar espiritualmente. Para depois vir o que chamamos habilitação e, por fim, a constituição, que é a manifestação final, é a operacionalização da unção que foi delegada. E agora nós vamos falar sobre posicionamento. Vamos ver, para iniciar, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Vejam que Timóteo, ele vai ser o sucessor de Paulo. Veja que situação complicada. Grande apóstolo Paulo, um sucessor, mas eu, Timóteo, tão jovem. Agora veja que foi colocada sobre ele uma unção. Então, a manifestação dessa unção que o Espírito Santo colocou ali, através da imposição de mãos do presbitério. Quem era o presbitério? Eram os anciãos, eram os homens mais maduros da igreja, que trouxeram essa delegação sobre ele. Agora, o que ele coloca? Ninguém despreze a tua mocidade. Então, veja, a unção, ela quebra todo o jugo. E Timóteo tinha que entender que ele não podia mais ficar olhando para a sua condição, sendo jovem, novo, ele era descendente de uma mulher judia, mas o pai era um grego. Quer dizer, havia uma série de situações que poderiam denotar contra aquilo que ele havia recebido, que era a unção, através daqueles que estavam na igreja. Então ele é chamado a atenção, Paulo fala, não vai desprezar a unção. Então, Timóteo receber essa unção e chegar a hora dele colocá-la em prática. E para isso ele deveria se posicionar diante do mundo natural e do mundo espiritual. Porque não adianta, de repente, eu chegar a receber uma unção e achar que ela vai fazer tudo na minha vida. Então, a Bíblia, inclusive, nos fala que aquilo que vier à nossa mão, a gente deve fazer como se fosse a última coisa. Então, ele, sendo jovem ou não, sendo filho de grego ou não, porque tinha uma série até de preconceitos que poderiam haver em termos de idade, formação, origem, mas tudo isso era quebrado através do jugo, aliás, era quebrado através da unção que foi colocada sobre ele por imposição das mãos de todo o presbitério. Então agora, Timóteo não podia mais ficar arrumando desculpas. E é muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes as pessoas ficam temerosas. Ah, eu sou novo demais, ah, eu sou velho demais, ah, eu sou homem, ah, eu sou mulher. Quer dizer, nós muitas vezes estamos trazendo obstáculos para a manifestação da unção baseada em características humanas, nos esquecendo que a unção, ela quebra o jugo, ela nos ensina a respeito de todas as coisas, ela permanece. Então, é muito importante o nosso posicionamento. Então, posicionamento são as decisões práticas e espirituais que agradam a Deus e que contrariam aos objetivos do inimigo e também as obras da carne. Não devem ser baseadas em desejos pessoais ou características pessoais, carnais, e nem movidas por emoções ou por pura razão humana. E devem, sim, ter como objetivo o cumprir com os propósitos de Deus. Então, quando nós enxergamos dessa maneira, nós começamos a entender que Timóteo não podia ficar arrumando desculpas. Ele tinha que pôr em prática, se posicionando. Mas como, bispo? Andando, agindo, interferindo, pregando e fazendo uso de tudo aquilo que ele tinha recebido. Ele era um sucessor de Paulo.
Era alguém que poderia ter até situações que poderiam inibi-lo, mas que essa unção iria fazer a diferença. Inclusive, ele próprio fala, ninguém despreze a tua unção, porque há um momento que talvez Timóteo estava inseguro. Tantos compromissos, representar, substituir apóstolo Paulo, complicado, mas era ele. A delegação foi para ele. Então, ele toma uma posição, Paulo, que ninguém te despreze. Quer dizer, se te desprezarem, vão estar agindo contra o meu espírito. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento e, obviamente, esse discernimento. Vamos ler Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja que o apóstolo Paulo, ele fala à igreja da Galácia, um local até de muito conhecimento, muita sabedoria, mas que começaram espiritualmente, depois começaram a deixar entrar o legalismo, começaram a perder a visão a respeito daquilo que era o chamado verdadeiro e a unção que há sobre uma pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele começa a pôr ali, enquadrar aquelas pessoas para que soubessem quem ele era. Então eles poderiam olhar a humanidade. Tem uma série de pessoas que falam que Paulo não tinha uma aparência muito boa. Aliás, é uma das cartas, carta aos Coríntios, que fala a respeito disso, que ele não era um cara que era um grande pregador. Pode até não ser, né? Porque a gente vê que um dia que ele estava pregando, ele se estendeu muito e uma pessoa dormiu, caiu de cima do muro. Quer dizer, tem uma série de situações que a gente poderia até apoiar que a humanidade de Paulo, ela poderia criar obstáculos. Mas o posicionamento dele foi de muita importância. E esse posicionamento gerou nele a transformação, no meu entender, maior apóstolo da palavra de Deus. E contrário a todos, vamos dizer assim, as perspectivas religiosas da época e até atuais. Então, até hoje, a gente vê aí uma resistência muito grande por parte de determinadas igrejas mais tradicionais que acham que apóstolos eram somente os 12. Que 12? Os 11 tira, no caso, Judas, que morreu, coloca Matias. E aí? E o apóstolo Paulo? Como é que fica? Como é que ele vai dormir com esse barulho? Então vejam que a religiosidade ela é complicada, porque ela fere princípios da própria unção. Imagine você querer estabelecer um padrão baseado num posicionamento humano. Você sabe que Matias, ele foi escolhido como apóstolo no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. Então eles chegaram a uma convenção que teriam que ser aqueles que caminharam durante 3 anos com ele, cumpriram com os objetivos, que conheceram a Jesus. Quer dizer, estabeleceram Matias que não tem ato nenhum. E o apóstolo Paulo não andou os 3 anos com ele, não caminhou nesse período. O próprio irmão de Jesus, Tiago, que se transforma num grande apóstolo, não caminhou os 3 anos com Jesus. Quer dizer, então, referenciais muitas vezes e opções humanas não trazem aquilo que é o manifestar da unção quando nós nos posicionamos. E é muito importante, porque as nossas escolhas, elas determinam o nosso futuro. E o nosso posicionamento nos habilita para que nós possamos ter vitória ou não. Então, por isso, nós devemos ser direcionados por Deus em nossos posicionamentos. Vejam que o apóstolo Paulo, ele tinha uma direção de Deus, ele era um homem de oração, um homem de jejum, um homem que até fazia votos ao Senhor, entendendo espiritualmente qual era importante. Ele não era alguém que desprezava as coisas do Antigo Testamento, simplesmente para contentar alguns que estavam ali, que tinham uma outra visão. E o apóstolo Paulo, ele realmente foi alguém muito diferenciado, que graças ao posicionamento dele, ele pôde fazer com que o evangelho se expandisse para todo o mundo. Então, começa, ele era alguém formado por Gamaliel, grande sábio de Jerusalém. Então, alguém que conhecia a fundo a cultura judaica,
as tradições judaicas, mas que conhecia também uma visão mais ampla, porque era um homem que estudava não somente, vamos dizer assim, tinha conhecimento da Bíblia, mas era um homem que tinha conhecimento cultural. Então, a formação muito importante para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, depois que ele recebe a manifestação do Espírito Santo, né? Quando a gente brinca muito, fala, quando ele caiu do cavalo, e ali o Espírito do Senhor Jesus veio, falou com ele, ungiu, constituiu, preparou, vejam que depois vem um homem chamado Ananias, impõe as mãos sobre ele e ele é curado. Ele vai passar num período de praticamente 3 anos, ali sendo ministrado. Então ele fica lá numa região da Síria, depois ele é levado para a igreja de Antioquia, que é uma igreja que fica bem intercalando, né, um local entre o Ocidente e o Oriente. Então, um local onde havia uma cultura profunda judaica, mas também que havia lá um conhecimento grego, né, das outras nações. Então, ali, inclusive, havia uma influência naquela época muito grande por parte das filosofias da época, grandes filósofos, que também, se nós olharmos, eles eram úteis. Então, o homem que tem sabedoria, ele não permite que os preconceitos impeçam, pelo contrário, o seu posicionamento é de ser o quê? Aberto para receber aquilo que ele pode filtrar através do conhecimento do Espírito Santo, seja bom ou não. E o próprio Espírito Santo traz um dom chamado discernimento de espírito. Então vejam, enquanto Pedro, mesmo ele depois que recebeu o poder do Espírito Santo, ele se tornou outra criatura, ele faz uma pregação maravilhosa, chamada querigma, tudo isso, mas um dia que estão chegando alguns gregos junto com Paulo, ele não vai querer comer junto, porque ele, como judeu, vai comer junto com os gregos. E o apóstolo Paulo dá maior dura em Pedro. Como? Você que não segue os preceitos judaicos quer impor aos que não receberam esse tipo de formação e cultura um peso, um jugo pesado. Então, olha que o apóstolo Paulo deu uma dura no apóstolo Pedro. Então você percebe que o apóstolo Pedro não é que ele estava errado, mas as pressões culturais, religiosas, ali em Jerusalém eram muito grandes. Enquanto que Antioquia, que era um local mais aberto à cultura grega, foi o local onde o apóstolo Paulo foi preparado, trabalhado, ele e Barnabé, e depois eles são enviados pelo Espírito Santo para poder cumprir com o seu chamado. Então vejam que todos os posicionamentos do apóstolo Paulo só contribuem para ele se tornar o grande apóstolo que ele foi. Bom, nós vamos agora a um pequeno intervalo, voltamos já já falando sobre posicionamento.